Amém. Quero saudar os irmãos mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 39 até o verso 46, até o verso 45. 39 a 45. Todos acharam? Vamos para a leitura? Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras do Senhor que lhe foram ditas, as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Palavra de Deus, até aqui. Quero orar com os irmãos mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta santa reunião, esta manhã, pelo privilégio que temos de apresentar o nosso culto racional ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que tua graça seja sobre nós agora para ouvir a tua palavra, que apesar de mim, Senhor, a tua igreja seja edificada e que o Senhor use, Pai, este sermão, no poder do teu Espírito Santo, para nos exortar, para nos animar, que possamos sair daqui, ó Deus, contentes por tudo que o Senhor tem feito e pela viva esperança que nós temos da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 1, 39 a 45, tem algumas passagens na Bíblia, que são, a Bíblia toda é palavra de Deus, deve nos encantar, mas tem algumas passagens na Bíblia que nos chamam mais atenção e que ficam guardadas no nosso coração de maneira especial. E eu confesso que essa passagem de Lucas 1, 39 a 45 é uma delas para mim. É uma passagem cheia de alegria, cheia de emoção. A alegria permeia toda essa sessão do Evangelho de Lucas. E, meus irmãos, quando a gente lê uma passagem dessas, nós também temos que nos alegrar. E hoje nós vamos ser convidados a nos alegrar, juntamente com 3 pessoas que estão nessa passagem, que estão alegres pela vinda do Senhor e Salvador. Então, nesse texto, quem está alegre é Maria, Isabel e uma pessoa que nem aparece ainda ali, que é João Batista. Os 3 estão alegres pela vinda, pela chegada do nosso Senhor. Meus irmãos, a alegria permeia toda a véspera de Natal. A alegria permeia o Advento. É o tempo que nós estamos meditando. Esse é o 4º domingo do Advento. Então, essa espera pelo Salvador não é uma espera onde nós sofremos de tristeza, mas é uma espera onde nosso coração exulta de alegria. A véspera do Natal é repleta de alegria, a véspera do Advento. E logo abaixo, depois do texto que a gente leu, a gente tem o Cântico de Maria. Não está no sermão hoje o Cântico de Maria, mas eu quero ler com os irmãos, porque esse cântico é um romper de exaltação ao Senhor, de um coração que está jubilante, de um coração que está feliz, contente, por causa do agir e da bondade de Deus. Então Maria, no cântico dela, ela canta:
Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então Isabel aqui, ela rompe em exaltação ao Senhor. O coração dela estava alegre, o coração dela estava exultante, não se continha em si de alegria, e isso rompeu em louvor ao Senhor. Assim, meus irmãos, o Natal sempre foi um período de cânticos, de música. Começou lá com Maria e com Isabel. A vinda, o advento, é um período onde a igreja canta, como a gente falou, a música, a alegria. E não podia, meus irmãos, ser diferente, porque após Deus falar ao seu povo por intermédio do profeta Malaquias, o Senhor fica em silêncio por aproximadamente 400 anos. Você tem noção do que é isso? Silêncio do Senhor. 400. Então, após esses 400 anos, o povo de Deus volta a cantar e volta a celebrar a visitação de Deus. E isso começa com Maria e começa com Isabel. Ainda adolescente, meus irmãos, Maria, ela não tinha mais que 14, no máximo 16 anos. Uma menina, ainda uma mocinha que foi escolhida para conceber aquele que havia criado ela. Essa é a história de Maria. Foi escolhida para conceber o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, a gente não tem que ficar com medo. Não é errado nós chamarmos Maria de mãe de Deus, no sentido de nós querermos afirmar a plena divindade, não de Maria. Porque Maria, a gente vê aqui no cântico dela que ela precisava de um Salvador também. Mas a gente pode chamar ela de mãe de Deus no sentido de enfatizar a divindade daquele que foi concebido em seu ventre. Jesus Cristo era o próprio Deus. Vamos então meditar no texto dessa manhã, o quarto domingo do Advento. Enquanto nós nos alegramos com esse texto, vamos retirar daqui o precioso ensino da palavra do Senhor para as nossas vidas. E eu quero ler mais uma vez com os irmãos o verso 39 e 40. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. A gente vai ver nos versículos anteriores, depois de o anjo ir embora, ele falou com Maria e ele vai embora. E Maria, então, depois de receber a notícia do anjo, ela fica a sós. Imagina Maria, é uma menina com 14, olha, no máximo 16 anos de idade, prometida de casamento, recebendo notícia que ficaria grávida. Irmãos, para quem ela ia contar isso? Então ela ficou ali a sós, remoendo essa informação toda no seu coração. Tudo aquilo que ela tinha ouvido do anjo, fica no seu coração. Imagina só, o maior mistério de todos os tempos. O Deus infinito, imortal, sendo concebido por uma menina. Meus irmãos, nem a gente que crê nisso, a gente não consegue explicar isso aí. Imagina Maria recebendo essa notícia, né? O eterno Deus havia se despido de toda a glória e surgiria como um bebê, e o Senhor tinha escolhido ela. O texto, meus irmãos, essa manhã então ele nos diz que Maria, após receber essa notícia,
ela vai para a Judéia para saber como estava então a sua parenta Isabel. Algumas versões dizem que era prima, mas a gente não tem certeza disso. A gente só sabe que eram parentes. E ela vai para a Judéia. Meus irmãos, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha rede social nenhuma para postar a sua gravidez, para anunciar aos outros a sua gravidez. Ela tinha que pegar a estrada. Maria, então, ela fica sabendo da notícia de que Isabel estava grávida também através do anjo. Verso 36 vai dizer, o anjo falando para Maria: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este 6º mês para aquela que se diziam estéril. Meus irmãos, acontece que Maria também precisava conversar com alguém. Maria também precisava ter os ouvidos de alguém e a sabedoria de alguém junto a ela. Ela era apenas uma menina, virgem. Ela estava prometida em casamento. E agora ela recebe a notícia de que ela estava grávida. E ela teria que lidar com essa situação com muita sabedoria. Porque mesmo na casa dela, dentro de casa, ela estava sozinha, porque as pessoas ao seu redor não conseguiriam entendê-la. As pessoas, no máximo que ela ia conseguir, ia ser mal entendidos, equívocos, até mesmo escárnio, zombaria. Ela seria exposta à vergonha, como se tivesse traído José, e por isso ela poderia sofrer o risco de ser tratada como uma divorciada, adúltera, ficar exposta à vergonha, à humilhação. Então, meus irmãos, uma menina sem experiência, agora estava guardando no seu coração tudo que tinha ouvido do anjo. E eu fico pensando nesse texto, eu imagino essa menina, porque ela era mulher, humana, eu fico imaginando ela talvez com um pouco de medo, não sabendo como tudo isso ia se desenrolar, ela com dúvidas, ela precisava de alguém junto a ela. Para onde correr? E o anjo do Senhor deu uma dica para ela, valiosíssima, no verso 36 e 37, o anjo diz: olha, a tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, e sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. No caso de Maria, meus irmãos, não era bom que ela estivesse sozinha. Mas para onde correr? Com quem conversar? E com certeza, meus irmãos, não tinha lugar melhor que a companhia de uma experiente idosa, esposa de um sacerdote, chamada Isabel, que também havia recebido um milagre da parte de Deus. E Maria vai até lá então para ver isso daí. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, mais uma vez, o operar poderoso, milagroso de Deus na vida de Maria, mas também na vida de Isabel. Isabel não podia ter filhos, tanto que o anjo, no verso 36, o anjo diz que Isabel era chamada de estéril. Ela era conhecida por ser estéril, ela não podia ter filhos, ainda mais na sua velhice, uma idosa já era estéril a vida toda, e estava na sua velhice. E o anjo termina dizendo: olha, mas não haverá impossíveis para Deus. E Deus abençoou então poderosamente também essa senhora, concedendo a ela também o privilégio de portar aquele que anunciaria, que prepararia o caminho do Senhor. Não haveria impossíveis para Deus. Meus irmãos, não há dúvida, Maria, após receber essas informações do anjo, não há dúvida, Maria corre para lá. Então sai essa menina novinha, ela se dispôs a uma longa viagem, de 3 a 5 dias de viagem para chegar até lá. O que será, meus irmãos, que se passava no coração dela no caminho? Eu quando leio o texto bíblico, eu fico imaginando essas coisas, fico me perguntando, fico imaginando eu do lado dela no caminho e tentando imaginar o que se passava no coração dela nesse caminho, o que passava na sua mente, né? A sua alma, como a sua alma devia estar agitada
cheia de devoção, cheia de repleta gratidão e louvor, mas cheia de muitas incertezas e muitos medos. Em seu coração, meus irmãos, então explode uma linda canção. A gente vê lá na frente que ela vai ter o Cântico de Maria. Uma menina compôs a mais bela canção de Natal de todos os tempos. Uma letra cheia de teologia, meus irmãos. Se a gente meditar nessa letra aqui, cheia de exaltação a Deus. Nessa letra aqui ela resume a promessa de Deus a Abraão, e ela vê o cumprimento dessa promessa. Uma menina com o coração cheio de devoção, cheio de exaltação a Deus e de gratidão. Lutero, ao comentar a viagem que Maria fez até a casa de Isabel, escreveu o seguinte: teria sido justo que se encomendasse para ela uma carruagem dourada, acompanhando-a com 4.000 cavalos e alardeando diante da carruagem: aqui viaja a mulher de todas as mulheres. No entanto, houve somente silêncio acerca de tudo isso. A pobre mocinha vai a pé por um caminho longo de mais de 30 quilômetros e, não obstante, é a mãe de Deus. Não seria de admirar se todas as montanhas tivessem saltado e dançado de alegria. Mas não teve nada disso, irmãos. Maria, outro detalhe do texto é que Maria não guarda essa bênção só para ela. Ela não fica calada. E provavelmente, meus irmãos, sendo ainda menina, como eu falei, ela tinha seus medos, seus anseios, sua alma agitada. Ela precisava da companhia de alguém que, da mesma forma que ela, também tivesse sido alcançado pelo poder de Deus. Ela não segura isso para ela. Eu lembro que quando a gente ficou sabendo da terceira gravidez, a Karen estava com receio de contar. Não vamos falar para o pessoal, porque o que o pessoal vai falar, né? Grávida de novo. E eu falando para ela: não, mas a gente tem que falar para a igreja. O Senhor nos deu uma família e a igreja está aqui para isso. Se ela não fizer parte disso em nossa vida, não tem porquê a gente tentar fazer essa vida em comunidade, né? Foi o que eu falei para os homens, naquela reunião daí. E Maria precisava de alguém, e ela não segura, ela não guarda essa informação. E a primeira lição, meus irmãos, que a gente tira desse texto, e com certeza é a lição do texto, a principal lição do texto dessa manhã, é que a comunhão dos santos, ela é indescritivelmente preciosa. A comunhão dos santos é a mais bela obra que o Espírito Santo realiza sobre a terra. Maria, grávida do Senhor, ela procura sua parente que estava grávida daquele que prepararia o caminho do Senhor. E isso me diz, meus irmãos, que a comunhão dos santos é o melhor lugar para o crente. É o melhor lugar para se estar, para buscar conforto, para buscar consolação. É a comunhão dos que são santos. Comunhão daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Quando nós olhamos para Maria, meus irmãos, e Isabel, a gente pode contemplar duas coisas fundamentais para todo crente, mas que só acontecem na comunhão dos santos, que só acontecem na comunhão da sua igreja, que é o encorajamento e o estímulo. Não acontece isso fora da comunhão dos santos. Maria, com seus 14, 16, submissa à vontade de Deus, verso 38, depois de receber toda aquela informação, Maria diz: olha, aqui está a sua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então essa menina, submissa à vontade de Deus, agora vai encontrar Isabel, uma senhora estéril, idosa, com um marido Zacarias, também idoso, não podia mais ter filhos, um casal sem condição alguma de ter filhos, e agora as duas estão grávidas, obras do Senhor. Para Deus não há impossível. Maria, meus irmãos, ao chegar ao seu destino, então, ela faz a primeira coisa que acontece só na comunhão dos santos. Ela encoraja Isabel. De que forma? Verso 42. A presença de Maria, estimula
encoraja Isabel. Verso 42, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Perdão, que Isabel encoraja Maria. Meus irmãos, isso é só na comunhão dos santos. Maria é encorajada por essa jovem senhora, né? Por essa senhora que era estéril, mas havia recebido uma grande bênção do Senhor. E Maria é encorajada. Meus irmãos, há momentos que a palavra de encorajamento de um irmão é importantíssima para nós. Deus fez a igreja assim, para que a gente possa dia a dia estarmos nos encorajando. E Maria é encorajada, mas da parte de Maria também, da parte de Maria, Isabel também é abençoada, porque Maria estimula Isabel. De que jeito? Verso 41, verso anterior, né? Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito. Meus irmãos, eu não consigo imaginar qual foi a conversa dessas duas durante o tempo que elas permaneceram juntas. As Escrituras nos dizem que Maria ficou 3 meses na companhia de Isabel. Agora tenta imaginar a conversa delas, a alegria dessas duas, as lembranças das promessas que o Senhor havia feito para Abraão, como foi no cântico de Maria, e que agora estavam ali sendo cumpridas. O Messias, o mensageiro, o Senhor, ele estava ali com elas, e também estava o mensageiro que viria antes dele. Agora, meus irmãos, tudo isso se tornando realidade na vida dessas mulheres e na vida do povo de Deus, duas abençoadas pelo Senhor, compartilhando a comunhão dos santos, se alegrando, se estimulando, louvando ao Senhor pela sua bondade. Você consegue imaginar essa cena? Tudo isso, meus irmãos, acontece na comunhão dos santos. Versículo 41 novamente vai nos dizer: ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Possuída do Espírito Santo. Meus irmãos, essa comunhão entre as duas é um estímulo para a idosa Isabel, é um encorajamento para Maria, mas a comunhão dos santos também, meus irmãos, tem o poder de nos encher do Espírito de Deus. Infelizmente a gente não crê, a gente não acredita tanto nisso, mas é uma realidade que as Escrituras nos apresentam. Meus irmãos, quando nós falamos entre nós, como Paulo diz, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, isso nos restaura o vigor, nos revigora, isso nos fortalece. Essa comunhão, um a um, meus irmãos, jamais pode ser substituída. Por isso, eu sempre fui extremamente contra, o que chamam hoje de culto online. Você está em casa, está nos assistindo, você não está cultuando, você está vendo, o nosso culto. O culto é com a igreja reunida, é no um a um, nós olhando, um no olho do outro. Isso, meus irmãos, nos estimula. A palavra da boca do meu irmão é um meio de graça para a minha vida. E vemos isso em Isabel e em Maria. A comunhão cristã, meus irmãos, é estimulante. Ela nos estimula, ela nos encoraja, da mesma forma que encorajou Maria. Ela nos estimula da mesma forma que estimulou Isabel. E a partir de hoje, meus irmãos, deste tempo de advento, desse tempo de espera, que a sua vida, que a minha vida, ela também possa estimular outros. Que a nossa vida estimule outros, encoraje outros. O texto dessa manhã, meus irmãos, a principal mensagem desse texto é que ele nos ensina o valor da comunhão. Comunhão entre os santos. O salmista escreveu: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E no final do salmo ele fala, onde bom e agradável que vivam unidos os irmãos. E no final ele conclui: ali onde os irmãos vivem em união.
E o salmista conclui o salmo dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. É na comunhão dos santos, meus irmãos. É na igreja. É na reunião dos santos, é no compartilhar. O texto de hoje nos diz que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Em seus escritos, Lucas ele sempre dá uma grande ênfase à obra do Espírito. Nesse livro aqui, no livro de Atos, Lucas ele escreve 56 vezes sobre o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, meus irmãos, que Isabel, ou numa tradução mais literal do texto, Elizabeth, que Isabel reconheceu Maria como mãe do Redentor. E hoje ainda funciona assim. Não foi só com Isabel. Hoje funciona dessa forma. Não é verdade que somente pelo Espírito Santo que o pecador ele pode reconhecer a Cristo como Senhor? Somente pelo Espírito Santo. João 16, 8 e 9 diz assim: quando ele vier, Cristo falando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. De fato, meus irmãos, Jesus Cristo ele subiu aos céus, mas o seu Espírito ficou conosco. E na comunhão, então, nós também somos cheios do seu Espírito, para que saindo daqui nós possamos com poder levar as boas novas do Evangelho a todos os homens, para que eles também reconheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Na comunhão dos santos, somos cheios do Espírito de Deus. Mas ainda outra coisa que devemos notar no texto essa manhã, quando Isabel fala com Maria, a gente vai perceber que em momento algum Isabel falou dela mesma. Em momento algum Isabel chamou atenção para ela. Ela só falou de Maria, ela só falou de Cristo e de ver a graça de Deus na vida de Maria. Meus irmãos, isso é um detalhe importante nesse texto. Imagina só a situação de Isabel. Se coloque no lugar dela. Você tem o sonho de ser mãe. As mulheres vão entender melhor isso que os homens. Mas você tem o sonho de ser mãe. E você chega na idade idosa, você envelhece e descobre que é incapaz de ser mãe. Você não pode ser mãe. E o tempo continua passando, e por mais que você pudesse, agora não pode mais, porque já é idosa. Então essa é a situação de Isabel, estéril, já não podia e agora era idosa. Até o momento que ela, um determinado dia, ela vai lá, faz o exame, deu positivo. E aí? Imagina a alegria dessa mulher, o milagre na vida dela. No passado, meus irmãos, as mulheres não se contentavam em não ter filhos. O povo de Deus sempre queria ter filho. E essa não podia. Chega um momento, ela diz: olha, deu positivo. E aí? O que você faria ao encontrar alguém de sua confiança? O que você faria sabendo que, olha, estou grávida? O que você ia fazer? Sabendo do contexto, a comunhão da igreja, o que você faria? O resultado deu positivo. E isso aconteceu com Isabel, meus irmãos, mas em momento algum ela fala dela, ela fala dessa bênção que Deus deu para ela. A atenção dela é para Maria, verso 41, e eu quero ler até o 45, que é todo esse trecho. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel era a mais velha, havia recebido um milagre do Senhor, esposa de um sacerdote, mas a atenção dela é para Maria. Ela tinha sido estéril a vida inteira, agora estava com o filho pulando de alegria dentro dela, mas o foco dela, a importância está no fruto do ventre de Maria.
E Isabel não está alegre, cantando porque agora está grávida. Não é essa a canção dela, não é essa a alegria dela. Mas ela canta, ela se alegra porque Maria carrega o Salvador do seu povo. Eis aqui, meus irmãos, uma lição de humildade que todos nós temos que aprender. Todos nós. Paulo já escreveu: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai-me a alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 4-1. Isabel, ela se alegra e se encanta em ver a obra de Deus na vida de Maria. Meus irmãos, que a partir de hoje, que os nossos olhos possam se encher de alegria em ver a imagem de Cristo sendo formada em nossos irmãos. Esse é um motivo de alegria para o cristão, porque ser cristão é olhar para o que Deus está fazendo no outro. Até mesmo, meus irmãos, a gente vê aqui Isabel, quando ela faz referência ao bebê que está nela, dela estar alegre, ela vai dizer que está feliz, não por causa da sua gravidez, mas que a felicidade dela, o bebê que está nela, está feliz por causa do que está no ventre de Maria. Ela não chama atenção para ela, nem para a gravidez dela. Ela diz: olha, ele está feliz, é por causa que Cristo está em você, está em Maria. Meus irmãos, nós temos que aprender a olhar a vida uns dos outros assim, dessa forma. Vamos nos alegrar mais em ver Cristo na vida uns dos outros. Vamos prestar menos atenção no nosso próprio ventre. Verso 44: pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. De modo assombrosamente poderoso, o Espírito Santo produziu essa reação extraordinária no bebê que ainda estava por nascer. Meus irmãos, e aqui a gente tem algo que temos que amadurecer na nossa mente, na nossa fé. É o entendimento de que a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela não é limitada pela posição social, não é limitada pela raça, não é limitada pelo sexo e não é limitada pela idade. Saiam daqui com essa pulga atrás da orelha, principalmente os batistas, né? O Espírito Santo, meus irmãos, ele é dado de acordo com a boa vontade e a graciosa vontade do Senhor. João Batista nem havia nascido, e ele vibra de alegria pela salvação que vem do Senhor. Ele se alegra pela chegada do Messias. Aqui, meus irmãos, está se cumprindo a profecia do versículo 15. Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Meus irmãos, João Batista não havia nascido, ele não havia chegado na idade da razão, como alguns gostam de falar. Esse bebê já era cheio do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus não depende de mim, da minha capacidade, depende de Deus. Ao 6º mês de gestação, a criança que está no ventre de Isabel alegrou-se. Meus irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso, é profundo demais. Eu, quando leio essa passagem, eu dou glória a Deus, porque tem esse texto escrito aqui, ou mais esse texto escrito, porque eles nos mostram, meus irmãos, que a graça salvífica do Senhor depende da ação de Deus e não do indivíduo. Não depende da sua posição social, da sua raça, nem da sua idade. Verso 45. Bem-aventurada a que creu.
porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E percebam, meus irmãos, que antes mesmo de Maria compartilhar o motivo da sua visita, antes de compartilhar uma revelação maravilhosa que ela obteve do anjo do Senhor, antes dela explicar o motivo da viagem para Isabel, Isabel reconhece pelo Espírito que Maria não apenas recebeu uma revelação qualquer, mas que também aquilo que foi anunciado entre elas, para Maria, já tinha começado a acontecer. O Salvador já havia sido concebido em seu ventre. E ela cumprimenta Maria, meus irmãos, como a mais abençoada dentre os humanos. Agora Isabel, a venerável senhora, ela se curva humildemente diante do seu Senhor. Verso 43: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Cheia de submissão, ela concede honra a Maria, como se a mãe de um rei estivesse entrando dentro da sua casa. Mas estava mesmo, era a mãe de um rei, era a mãe do nosso Senhor e Salvador, do Rei dos Reis. E Isabel reconheceu isso. E ela diz: olha, bendita, bem-aventurada a que creu. Sim, meus irmãos, Maria creu. E a fé de Maria aqui é homenageada da mesma maneira que Abraão creu. Maria creu nas palavras do Senhor. Sim, Maria foi uma mulher abençoada, bem-aventurada, feliz. A gente não deve correr o risco, a gente não quer cometer o erro que a igreja romanista cometeu ao conceder a Maria uma posição que Deus não deu para ela, como intercessora, como alguém que pode interferir nas decisões do filho. Não, irmãos. Mas a gente também não pode subestimar a importância, o lugar que o Senhor concedeu a Maria na história. Ela foi sim uma mulher bem-aventurada, abençoada. Ela tem o seu lugar especial sim no plano de Deus. Verso 42, mais uma vez: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Verso 44 e 45: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, chegando ao final desse sermão, nós nos preparando para o grande advento, para o grande dia do Senhor. Essa manhã a gente tem que aprender com Maria e com Isabel sobre a importância da comunhão do povo de Deus. Não apenas a comunhão de comida, de bebida, de jogar conversa fora, de risada, mas a comunhão aquela que encoraja, aquela comunhão que estimula, aquela comunhão que nos enche do Espírito de Deus. Hebreus 10, 23 a 25: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixem de congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E concluindo, meus irmãos, o texto dessa manhã, ele falou, como eu disse, ele nos fala do valor da comunhão que encoraja, a comunhão que estimula uns aos outros. Essa é a comunhão que temos que nutrir entre nós. Esta é a comunhão que tem que ter na igreja do Senhor. Durante a semana, quando a gente for fazer alguma visita para algum irmão, quando vai mandar alguma mensagem, por que não darmos uma pausa durante a semana? Talvez uma ideia prática, já lançando para os irmãos, dar uma pausa no meio da semana e convidar os irmãos para vir à nossa casa. Irmão, vamos vir aqui, vamos cantar uns hinos, vamos orar. Fale entre vós com salmos, cânticos espirituais. Temos que nutrir isso, meus irmãos, entre nós, esse tipo de comunhão. O texto dessa manhã
fala de uma virtude que está no coração de todo cristão. A virtude de não olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, mas de olharmos para Jesus Cristo sendo formado no outro. Isso é importante, meus irmãos. Olhar para o outro. E assim, meus irmãos, a gente fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que Cristo cresça cada vez mais no nosso irmão. Aqui Isabel está grata ao que está acontecendo com Maria, porque Maria não duvidou, como o marido de Isabel, Zacarias, duvidou. Vocês conseguem entender, meus irmãos, como a fé do povo de Deus é motivo de alegria para o povo de Deus? Isabel está grata porque Maria creu. Meus irmãos, a fé, quando o povo de Deus, quando um irmão crê nas promessas de Deus, isso deveria encher o nosso coração de alegria. E alegria é exultante, porque quando nós cremos nas promessas de Deus, nós estamos dizendo como Maria disse: aqui está teu servo, que se cumpra em mim a tua vontade. A alegria, meus irmãos, quando nós estamos em comunhão, quando a alegria é compartilhada, a alegria se multiplica. Uma alegria é só minha, mas quando eu compartilho, essa alegria ela se multiplica. Deus derrama a sua comunhão, meus irmãos, quando nós compartilhamos as bênçãos que o Senhor nos deu. O Senhor te deu alguma bênção? Amém, pastor. Já compartilhou? Compartilha, a alegria se multiplica. O povo de Deus é um povo de comunhão. O povo de Deus é um povo de compartilhar, de se alegrar junto. Ah, pastor, mas eu tenho chorado. A gente chora junto. Vocês conseguem entender, meus irmãos, o meio de graça que é a comunhão dos santos? Vocês conseguem ter noção disso? É isso que a gente vê nesse texto. A profundidade disso e o resultado disso no povo de Deus, qual é? O enchimento do Espírito Santo. Essa é a primeira aplicação prática desse sermão. Nós também temos que buscar isso, meus irmãos, a comunhão, porque a comunhão é o lugar onde acontecem o encorajamento, o estímulo, o enchimento do Espírito Santo. E a segunda aplicação desse sermão, terminando, vem em forma de um apelo, vamos dizer assim. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje pode ser o melhor dia da sua vida, porque a palavra de Deus te chama a crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Saiba que você também pode ser bem-aventurado, como Maria foi, feliz, alegre. Basta crer e submeter a sua vida a Jesus Cristo. Ele retira do coração das pessoas todo medo, toda vergonha e dá a alegria da salvação. Mas não somente isso, Ele te aproxima de Deus e por adoção Deus te chama de filho. E não somente isso, Ele te apresenta uma igreja onde o Senhor já tem muitos filhos, e assim como Maria e Isabel, você também pode ser encorajado, estimulado e cheio do Espírito Santo. Conceber Jesus Cristo no seu coração é a melhor coisa que pode te acontecer nesse Natal. E eu oro para que essa manhã o Espírito Santo lhe conceda arrependimento para a vida, que Ele dê vida ao seu espírito, que Ele te conceda fé para crer em Jesus Cristo. Basta você aí no seu lugar, ou se você está assistindo, se vai assistir depois esse sermão, basta você aí orar ao Senhor e dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor. Peça ao Senhor para que Ele transforme a sua vida, porque a palavra de Deus nos garante que Ele jamais rejeitou um pecador que se achegou a Ele. E eu termino esse sermão, meus irmãos, encorajando e estimulando, como Maria saiu para compartilhar as alegres notícias, a novidade, foi correndo ao encontro de Isabel, que você também possa sair daqui essa manhã e repartir a alegria que o Senhor tem te dado. Que você possa sair daqui essa manhã e repartir com os outros
dizendo que Cristo vive em você. E você deve compartilhar essa notícia para o maior número de pessoas possível. Meus irmãos, que o nosso Natal seja, nesse sentido, um Feliz Natal. A fé para crer em Jesus Cristo, a busca da comunhão, a alegria em compartilhar as boas novas. Vamos orar?